Olá, eu me chamo Fábio Esteves, sou advogada. Estou aqui para falar com vocês, trabalhadores das concessionárias de veículos no estado de Pernambuco, a pedido do Sindicom, que tem como presidente Zuca Medeiros, para falar para vocês sobre a questão da igualdade de salários entre homens e mulheres. Principalmente nesse mês de março, e é dedicado às mulheres, dia 8 de março, e marca a luta histórica das mulheres em todo o mundo pela igualdade de gênero. E é evidente que essa questão deve ser tratada pelo conjunto dos trabalhadores, homens e mulheres. A igualdade é uma questão que não diz respeito só às mulheres. Os homens também têm que estar empenhados em que a igualdade prevaleça, seja no ambiente de trabalho e em outros ambientes domésticos, da vida da sociedade. Então, por isso que esse tema é dedicado a todos os trabalhadores. Na questão salarial, alguns dados nos mostram que há uma desigualdade muito grande de salários entre homens e mulheres no mundo do trabalho. No Brasil, nós temos dados do IBGE que indicam que a mulher recebe 21% menos do que os homens na questão salarial, 21%. Nos cargos de liderança, as mulheres lideram com 39% dos cargos, enquanto os homens detêm 60% desses cargos. Elas são, as mulheres, 21% mais escolarizadas que os homens. No entanto, a desigualdade, ela é uma realidade. São as mulheres que dedicam mais tempo de cuidado de pessoas e afazeres domésticos. As mulheres dedicam 21,3% de dedicação a essas atividades, enquanto os homens dedicam 11,7%. Ou seja, as mulheres dedicam o dobro do tempo de trabalho a essas atividades domésticas. E o que é que isso resulta? Ocasiona que as mulheres têm menos chance de trabalho no mundo do trabalho formal. No mercado de trabalho formal, com a carteira de trabalho assinada, as mulheres ocupam 53% do mercado, enquanto os homens detêm 73%. Todos esses dados são do IBGE, do ano de 2022, ou seja, bastante recentes. Sobre a presença da desigualdade de salários entre homens e mulheres, foi necessário que se editasse uma norma específica que visasse a garantir uma forma plena de igualdade salarial entre homens e mulheres. Essa lei é a Lei 14.611 de 2023. Ela trata sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres. Então, em 3 de julho deste ano de 2023, foi editada ou promulgada essa lei, e um decreto, posteriormente, trouxe as regulamentações. Dessa forma, o texto altera a consolidação das leis do trabalho. Só um parêntese, desde 1934, a CLT já trata da igualdade de salários entre homens e mulheres. Só que essa realidade não se colocou no mundo real. Razão porque, nessa data, agora, no ano de 2023, se viu a necessidade de um detalhamento maior, de uma norma com mais especificidade para tratar da questão dessa igualdade. Dessa forma, o texto altera a consolidação das leis do trabalho, determinando que a vítima da discriminação salarial, além de ter direito de receber diferença de salário, poderá também entrar com ação indenizatória por danos morais nos termos específicos de cada caso. Existe multa estabelecida de maior valor para o empregador que viole o disposto da lei.
podendo chegar até 10 vezes o valor do novo salário, valor elevado em dobro em caso de reincidência. Então, para se conseguir essa igualdade salarial, essa lei determina que se estabeleçam mecanismos de transparência salarial e critérios remuneratórios nas empresas. A ampliação das ações de fiscalização para a discriminação salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. Essa fiscalização ela é feita pelo Ministério do Trabalho, através de seus auditores fiscais. Mas é evidente que o sindicato tem um papel importantíssimo em receber as denúncias e encaminhar a fiscalização do Ministério do Trabalho. Ainda, devem as empresas promover programas de diversidade e inclusão no trabalho, abrangendo a capacitação da gestão, das lideranças e dos colaboradores, visando a equidade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Deve haver incentivo à formação e capacitação de mulheres para o ingresso, permanência e ascensão no mercado de trabalho, no que diz respeito à igualdade de condições com os homens. Além disso, a lei, no seu artigo 5º, determina uma obrigatoriedade de publicação semestral de relatórios de transparência salarial e de critérios remuneratórios pelas empresas com 100 ou mais colaboradores. No entanto, deve-se observar a Lei de Proteção aos Dados Pessoais. Esses relatórios, eles servirão para a comparação entre salários, remunerações e proporção de presença em cargos de direção, gerência e chefia entre homens e mulheres. Devem apresentar informações pertinentes a outros tipos de desigualdade, como raça, etnia, idade e nacionalidade. O empregador que descumprir a obrigatoriedade dessa publicação poderá arcar com uma multa administrativa, é uma multa aplicada pelo Ministério do Trabalho, do valor correspondente a 3% da folha dos salários do empregador, a folha de salário da empresa, com o limite estabelecido de 100 salários mínimos, ou seja, até 132 mil com o valor do salário atual. Então, como essa lei afeta a empresa? A lei vem reafirmar a igualdade de direitos entre homens e mulheres, reforça as medidas de garantia de igualdade salarial e inclui penalidades para o descumprimento das obrigações legais. O empregador deve ficar atento às adaptações necessárias, que incluem implementação de treinamentos relativos aos programas de diversidade e inclusão, que abarque cargos de gestão, líderes e trabalhadores, referentes à questão da igualdade salarial entre homens e mulheres. Para as empresas de mais de 100 colaboradores, a cada 6 meses deverão ser elaborados relatórios de transparência salarial e critérios remuneratórios que visam mostrar objetivamente se há descumprimento das prescrições da lei. Os critérios de remuneração deverão ser claramente definidos pelas empresas, especificando os elementos considerados ao conceder aumentos salariais para cada posição. Esses elementos, eles podem incluir uma série de aspectos, como tempo de serviço, produtividade elevada, participação em cursos de qualificação, por exemplo. A liderança será responsável para fundamentar os motivos pelos quais aumentam os salários de seus funcionários, baseando-se nos critérios objetivos que foram expostos a todos os colaboradores. Caso haja denúncia de disparidade salarial, a empresa deverá apresentar justificativas para se defender. Dessa forma, chama a atenção especial também as mudanças na penalização do descumprimento, que são, para o empregador que violar o disposto da lei, multa de 10 vezes o valor do salário ser pago ao colaborador, além de possíveis indenizações por danos morais.
Para o empregador que se não se adequar ao artigo 5º dessa lei, ou seja, a produção semestral dos relatórios de transferência salarial e critérios remuneratórios, ele receberá uma multa de 3% dos salários do empregador, da folha da empresa, com limite até 100 salários, que dá em torno de 132 mil, como já eu havia citado anteriormente. Quem vai fiscalizar o cumprimento da Lei 14.611? O Ministério do Trabalho conduzirá as fiscalizações. Serão realizadas por meio de auditorias, da mesma forma como serão realizadas verificações de cumprimento a outras leis de impacto trabalhista. Essas inspeções, elas poderão ocorrer eventualmente ou de forma a verificar possíveis denúncias enviadas diretamente ao Ministério. Aqui vale destacar o papel do sindicato, do Sindicom, através da sua equipe, de verificar e acompanhar junto aos trabalhadores essas denúncias e encaminhá-las ao Ministério do Trabalho. Então, o contato dos trabalhadores junto ao seu sindicato é extremamente importante para que o sindicato seja um elo de ligação entre o fato ocorrido na empresa e a chegada dessa informação ao Ministério do Trabalho para que seja apurada se há essa irregularidade e com as formas de como deverão ser conduzidas dentro da empresa. Essas inspeções poderão ocorrer eventualmente ou de forma a verificar possíveis denúncias enviadas diretamente ao Ministério. Então, como eu já falei, através do sindicato, o próprio trabalhador pode se dirigir, mas é evidente que o sindicato tem um papel importantíssimo aí, até para resguardar o trabalhador. De acordo com o decreto que regulamenta essa lei, cabe ao Ministério do Trabalho disponibilizar a ferramenta para a inclusão do relatório, notificar as empresas em caso de irregularidade e oferecer um canal de denúncias específico para receber relatos. Qual a multa para quem não se adequa? A Lei de Igualdade Salarial, que está em vigor desde 3 de julho de 2023, ela impõe multas num destaque na atual legislação que exige igualdade de salários e critérios de remuneração entre homens e mulheres que ocupam a mesma posição, que é isso que a gente vem relatando aqui. De forma geral, qualquer discriminação salarial com base em gênero, raça, etnia, origem ou idade, ela irá resultar em uma indenização por danos morais, levando em conta as particularidades de cada caso. Nós também já falamos aqui como é importante também para o trabalhador que foi lesado receber indenização por danos morais, além da correção que deverá ocorrer no decorrer do contrato de trabalho. A multa aplicada é equivalente a 10 vezes o valor do salário devido ao empregado discriminado. Essa punição, vale ressaltar, ela é dobrada em caso de reincidência pelo empregador. Além disso, as empresas com mais de 100 funcionários, como eu já citei, ela deve publicar semestralmente relatórios de transparência salarial e critérios de remuneração. A não apresentação desses relatórios implica numa multa administrativa. Também já falei sobre esse aspecto da multa administrativa que é aplicada à empresa.